Olá, a paz do Senhor, que tenhamos um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Vamos falar hoje, já que nós estamos no mês e o mês de noiva, vamos falar aqui da parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus aqui é depressa, né? Mateus 25, primeiro ao 13. Eu espero que essa memória desse celular me ajude. Parábola, né? Das 10 virgens. Então, o reino do céu Jesus falando, né? Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que nos falte a nós a vossos, ide antes ao que os vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo compraram, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória. Essas, como fala, né? As 10 virgens, como Jesus está falando, que se compara, o reino do céu se compara com as 10 virgens. Nos dias de Jesus, os casamentos era precedido de um ritual, a qual os noivos, acompanhados de seus amigos, ia até a casa da noiva para buscá-lo. E aí as amigas dela, as amigas dela virgem, com lâmpada para clarear o caminho. Porque como não tinha luz elétrica, eles precisavam levar uma lâmpadas e essas lamparinas, era lamparina, né? Com azeite para clarear o caminho, para seguir o caminho até a casa da noiva, né? E elas não se preveniu, não botou bastante azeite nas suas lamparinas e acabou, né? E aí, antes do noivo chegar, ela percebeu que tinha acabado e queria pedir emprestado o azeite da outra, como a outra não poderia emprestar, porque senão ia faltar para ela, né? É interessante que Jesus fala nas suas parábolas todos de acordo com os costumes daquela época de Jesus, né? Que Jesus falava da maneira para que o Israel, que as pessoas daquela época entendesse de acordo com seus costumes, de acordo com seus rituais, para que ficasse mais fácil que ele entendesse o que era que Jesus queria dizer através daquela parábolas, e que eles entendessem do que para ter essa conexão com as coisas do reino de Deus, né? Com o céu. Aí eles precisariam, aí Jesus, para que eles entendessem e compreendessem, tivesse essa conexão de Jesus com eles e com o reino de Deus, ele falava de uma maneira que todos eles entendessem.
né? E a vida da gente é espiritual, é assim, né? Pra gente ter esse azeite. Como eu tenho esse azeite? Indo para os cultos, lendo a palavra de Deus, palavra, a Bíblia, para que ele venha entender o que é que ele quer dizer. Olá, a paz do Senhor, que tenhamos um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Vamos falar hoje, já que nós estamos no mês, e o mês de noiva, vamos falar aqui da parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus aqui é depressa, né? Mateus 25, primeiro ao 13. Eu espero que essa memória desse celular me ajude. Parábola, né? Das 10 virgens. Então o reino do céu Jesus falando, né? Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja caso que nos falte a nós a vossos, e diante ao que os vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas indo compraram, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Oh, glória. Essas, como fala, né? As 10 virgens, como Jesus está falando, que se compara, o reino do céu se compara com as 10 virgens. Nos dias de Jesus, os casamentos era precedido de um ritual, a qual os noivos, acompanhados de seus amigos, ia até a casa da noiva para buscá-lo. E aí as amigas dela, as amigas dela virgem, com lâmpada para clarear o caminho. Porque como não tinha luz elétrica, eles precisavam levar uma lâmpadas e essas lamparinas, era lamparina, né? Com azeite para clarear o caminho, para seguir o caminho até a casa da noiva, né? E elas não se preveniu, não botou bastante azeite nas suas lamparinas e acabou, né? E aí, antes do noivo chegar, ela percebeu que tinha acabado e queria pedir emprestado o azeite da outra, como a outra não poderia emprestar, porque senão ia faltar para ela, né? É interessante que Jesus fala nas suas parábolas todos de acordo com os costumes daquela época de Jesus, né? Que Jesus falava da maneira para que o Israel, que as pessoas daquela época entendesse de acordo com seus costumes, de acordo com seus rituais, para que ficasse mais fácil que ele entendesse o que era que Jesus queria dizer através daquela parábolas, e que eles entendessem do que para ter essa conexão com as coisas do reino de Deus, né?
com o céu. Aí eles precisariam, aí Jesus, para que eles entendessem e compreendessem, tivesse essa conexão de Jesus com eles e com o reino de Deus, ele falar de uma maneira que todos eles entendessem, né? E a vida da gente é espiritual, é assim, né? Precisa a gente ter esse azeite. Como tem nesse azeite? Indo para os cultos, lendo a palavra de Deus, a Bíblia, para que ele venha entender o que é que ele quer dizer. A palavra da Bíblia não perde a validade. Continua tendo a mesma validade, continua tendo o mesmo valor, continua mesmo ter a mesma utilidade que antes tinha. Porque Deus continua vivo, porque Jesus continua vivo e ele continua fazendo milagre nas nossas vidas. E continua a gente precisando de Deus, precisando ter uma vida eterna, né? Precisando ter uma vida eterna quando partir dessa vida para outra. Porque aqui a gente só está de passagem, né? E precisamos estar preparados para ir para outra dimensão, para outra, né? Para a vida eterna. Porque tem dois caminhos, né? O caminho da verdade e o caminho do engano. E precisamos estar preocupados com isso, né? Precisamos que as nossas lamparinas estejam preparadas para a gente guiar os nossos caminhos, para que a gente esteja de caminhos claros, caminhos limpos, caminho clareado com essa lamparina que é a palavra de Deus. Quem guia nossos caminhos são a palavra de Deus. A palavra de Deus tem todos os assuntos de acordo com a necessidade de cada um. E ela nos alerta como agir de acordo com cada situação da nossa vida, tem na Bíblia. E através dessa palavra a gente vem entender, compreender, ter o discernimento, o entendimento, a compreensão de como devemos agir de cada situação. E assim a gente vai fugindo de situações embaraçosas que vêm atrapalhar a nossa vida, né? Porque a gente precisamos viver em paz conosco mesmo e com o outro, né? Assim a vida. Porque para que a gente tenha essa tranquilidade, ter essa paz dentro de nós. E aí precisamos ter esse conhecimento com a palavra, ter conhecimento com cada assunto que tem na Bíblia, que seja de acordo com a nossa necessidade. Precisamos entender, compreender o que Jesus, Deus, está querendo dizer através dessa palavra. E nessa palavra ele está falando do reino do céu, né? Está falando, né? Porque a parábola de 10 virgens então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ele está se referindo a esse ritual que tinha naquela época de Jesus, que as noivas, as virgens, aquelas pessoas, não quer dizer que eram as 10 virgens, eram as 10 noivas. Não, era só uma noiva, mas tinha essas outras virgens, amiga da noiva, o amigo do noivo, que levava as lâmpadas na mão para clarear o caminho para chegar até a casa, né? E assim a nossa vida, precisamos ter essa claridade dessa lâmpada, esse lâmpada é a palavra de Deus. E aqui eu agradeço a cada um que está já escrito aqui, e que essa palavra sirva, que a gente venha refletir sobre essa palavra, né? Que essa palavra sirva do renovo para a nossa vida. Venha se inscreva no canal, que ainda inscreve, gratidão que já estão inscritos, e obrigado por estar aqui já. Que Deus abençoe cada vida, que Deus permita que tenhamos um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, e até o próximo vídeo. Tchau!